Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Professor Alex Siqueira mais uma vez aqui para darmos continuidade às nossas aulas, beleza? E para essa semana eu vou continuar com a pegada da semana passada, que nós fizemos alguns exercícios a respeito de fenômenos ondulatórios. Nessa aula eu quero trazer exercícios também de fenômenos ondulatórios e também pegar algumas ideias de conceito de ondas em geral. Tá certo, pessoal? Todas as questões são da sua apostila e a primeira questão é a questão número 1 da página 44. Ela fala bem assim, ó: para estudar as propriedades das ondas num tanque de água, faz-se uma régua de madeira vibrar regularmente, tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas no caso seria, né? E vales que se propagam da esquerda para a direita conforme como mostra a figura que representa o tanque visto de cima. Show? Então nós temos o tanque, né? Visto de cima, o tanque ele é preenchido com água e tal. E existe uma fonte que é essa régua de madeira que está aí à esquerda do desenho. Essa régua de madeira ela vai batendo periodicamente na superfície da água e aí as ondas vão sendo produzidas, né? A régua toca a superfície da água 10 vezes em 5 segundos e duas cristas consecutivas da onda ficam separadas de 20 centímetros, né? Então aí ele pergunta qual que é a velocidade de propagação dessa onda e pelas respostas você pode perceber que as respostas estão em centímetros. Repara aí, ó, centímetros por segundo, né? Então vamos lá, galera. O que nós podemos pegar aqui de informação do texto, né? Eu já começo aqui com informação mais direta, né, pessoal? A distância entre duas cristas consecutivas vale 2 centímetros. O que isso significa? Significa que o comprimento de onda aí vale 2 centímetros. Concorda comigo, pessoal? E sobre ele falar aí, galera, que a régua toca a superfície da água 10 vezes em 10 segundos. O que seria isso aí? Pensa comigo, ó. A quantidade de vezes que a régua toca a superfície da água vai ser a quantidade de vezes, pessoal, que a oscilação será estabelecida. Toda vez que a régua tocar na água, uma onda é criada. Toda vez. Então são 10 ondinhas criadas a cada 5 segundos. Então, num tempo de 5 segundos, eu tenho uma criação de 10 ondas, digamos assim, né? 10 oscilações completas, né? Ou seja, o que seria isso? Ó, nós podemos interpretar a frequência como sendo o quê? O número de oscilações, digamos assim, por uma unidade de tempo. Tá show? Então aí, por exemplo, ó, nós podemos pegar aqui o número de vezes que a régua toca a superfície, são 10, no intervalo de tempo de 5 segundos. Então isso aqui dá uma frequência de 2 Hz. Né? Não é verdade, pessoal? 1 sobre segundo é a mesma coisa que Hertz. Legal? Aí isso aí fica até mais fácil, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que a velocidade de uma onda é igual ao produto do comprimento de onda pela sua frequência, né? Segundo a equação fundamental da ondulatória. Aí nós temos que a velocidade é igual a 2 centímetros vezes... 2 centímetros vezes 2 Hz. Isso resulta que a velocidade vale 4 centímetros por segundo. Beleza? Já achou a resposta aí, ó? 4 centímetros por segundo, resposta da primeira questão, letra D. Já pode marcar aí. Próxima questão é a questão 3 da página 44. Ela fala bem assim, ó. A ilustração a seguir representa uma onda aproximadamente senoidal, ou seja, tem aquele formato da função trigonométrica seno, no mar e uma boia que efetua 15 oscilações por minuto. Na situação considerada, a frequência, o comprimento de onda e a velocidade de propagação da onda valem, respectivamente, quanto? Vamos lá, pessoal. 3 coisas, né? Frequência, comprimento de onda e velocidade. A frequência nós iremos encontrar interpretando o problema. O comprimento de onda iremos encontrar interpretando o desenho. E a velocidade é multiplicar os dois, basicamente, né? Da última questão, você lembra que eu falei para vocês que a frequência é a mesma coisa que o quê? Vamos lá. Vou pegar aqui a nossa, sei lá, cor vermelha mesmo, né?
A frequência ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual ao número de oscilações por unidade de tempo. Como você viu aí no enunciado, pessoal, são 15 oscilações em 1 minuto, né? Como você pode ver aqui, ó, esse minuto, quando você lê o minuto aí, galera, você tem que interpretar que são 60 segundos, né? Até porque a frequência ela tem essa relação com o segundo. Legal? E o número de oscilações está aqui do lado. Tá certo, pessoal? Isso consiste que a frequência ela vale quanto? 0,25 Hz, né? 0,25 Hz. Uma vez que 15 é 1/4 aí de 60. Tá certo, galera? Então 0,25, 1/4 vai ser a nossa frequência aí. O comprimento de onda já está no desenho, né? O comprimento de onda é a distância que a onda percorre ao desenvolver uma oscilação completa, né? Essa é a definição do comprimento de onda, mas uma forma de você interpretar o que é o comprimento de onda na prática é a distância compreendida entre duas cristas ou dois vales, né? Então, se aqui eu tenho um vale e aqui eu tenho outro vale, esses 40 metros aí já representam o meu comprimento de onda. Tá legal, pessoal? E aí a velocidade fica fácil, porque eu sei que a velocidade é igual a lambda vezes f. A velocidade é igual a lambda, que vale 40 metros, multiplicado pelo a nossa frequência, né? Que, como você viu ali embaixo, vale 0,25 Hz. 0,25 por segundo, 1 sobre segundo, né? Por segundo mesmo aí. 40 vezes 0,25 é a mesma coisa que 40 dividido por 4, e isso aí dá 10. 10 metros por segundo. Sempre fique atento com as unidades de medida, tudo bem, pessoal? Sempre atento. 0,25, 4 e 10. 0,25, 40 e 10, quer dizer, né? Ó. Resposta é letra D. De demorou, acertei a questão. Beleza, galera? 0,25, 40 e 10. É a nossa resposta pegando os valores numéricos. Pode marcar aí, letra D. Então vamos embora, galera. Ó, próxima questão, questão número 5 da página 44. E ela fala bem assim, ó. Uma onda produzida numa corda se propaga com frequência de 25 Hz. O gráfico a seguir representa a corda num dado instante, tipo a foto, né, que você tira da corda oscilando ali. Beleza? Considere a situação apresentada e os dados do gráfico e julgue VOF, né, verdadeiro ou falso, as seguintes afirmações. Beleza? Então, de informação aqui dessa questão, o que nós já temos, né? Vamos pensar aqui, ó. A questão me deu a frequência, que vale 25 Hz. Tá legal? Pelo gráfico, o que você pode tirar de informação pelo gráfico, pessoal? Olha só. Por exemplo, a distância de uma crista até a outra pode representar aí o nosso comprimento de onda. Tá legal, pessoal? A distância entre o eixo de equilíbrio até o ponto máximo ou até o ponto mínimo representa aí, no caso, a nossa o quê? A nossa amplitude, lembra dela, né? Pois é. Então, olha só, qual que vai ser então o comprimento de onda, né? Repara só que essa crista aqui, ela batendo ali no nosso eixo X, está no meio do caminho entre 0 e 10. Então aqui é 5, né? Da outra crista ali, ó, se eu pegar aqui no eixo X, ele vai bater no eixo X, pessoal, entre o 20 e o 30, ou seja, é 25. Tá legal? Como o nosso eixo X aí está calculado em centímetros, pessoal, do 5 para o 25 centímetros, qual que foi o nosso comprimento de onda? Do 5 para o 25 são 20 centímetros. Concorda comigo, pessoal? Beleza? A amplitude, olha, repara só aqui, ó. Do 0 para o 3 na parte positiva, do 0 para o -3 na parte negativa. Como então a amplitude ela é a distância do eixo principal até o ponto máximo ou até o ponto mínimo, sendo avaliado em relação aí, pessoal, ao seu módulo, né?
o valor só numérico mesmo ali e tal, do 0 para o 3 ou do 0 ao menos 3, nós temos 3 centímetros em módulo aí de amplitude. Tá certo? E com essas informações aqui, eu já consigo encontrar a velocidade, né? Pois é, galera, eu não sei o que diz aí, eu não li ainda ali, né, as afirmativas, mas eu já tenho tudo na mão para ficar mais fácil, né? Beleza? Ó, velocidade vai ser um vezes o outro, tá? Então vai ser o 25 Hz vezes 20 centímetros, beleza? Então a velocidade são 500 centímetros por segundo, famoso 5 metros por segundo, né, pessoal? Beleza? Então, tanto uma coisa como a outra pode servir de resposta aí. Vamos ver então o que diz as afirmações, pessoal? Atenção, ó. Primeira afirmação: o período de propagação da onda na corda é de 20 segundos, né? O período da onda na corda é de 20 segundos. Veja bem, você sabe o seguinte, que o período ele tem uma relação com a frequência, não sabe? Então, o período é igual ao inverso da frequência, como você já sabe muito bem, né, galera? Olha só, se a frequência vale 25 Hz, galera, 1 dividido por 25, isso aqui não dá 20, né? Não dá 20 segundos, tudo bem, pessoal? Então a primeira afirmativa é uma fake news, tá? Pode cancelá-la já aí. Segunda afirmativa, a amplitude da onda estabelecida na corda é de 6 centímetros. Outra fake news aí, pessoal. Até porque, como você viu aqui, a amplitude ela é de 3 centímetros. Tá legal, galera? Número 3. A velocidade de propagação da onda na corda é de 5 metros por segundo. Chama a sua atenção aqui, pessoal, porque as informações estão em centímetros, né? Então, assim, a tendência é você calcular em centímetros por segundo, beleza? Aí deu 500 centímetros por segundo e aí já nos tocamos que 500 é a mesma coisa que 5 metros, né? 500 centímetros é a mesma coisa que 5 metros. Então, a resposta, a número 3 aí está correta, sim, com certeza. A velocidade é de 5 metros por segundo. 4. A onda que se estabeleceu na corda é do tipo transversal. Né? Ela é do tipo transversal. A propagação se dá para a direita, na horizontal, né? E a oscilação se dá na vertical. Beleza? Isso é uma característica da onda transversal. A onda que se estabeleceu na corda tem comprimento de onda de 10 centímetros. Não. Tem comprimento de onda de 20 centímetros, tá, pessoal? Então, a número 5 também está errada. Das corretas aí, pessoal, número 3 e número 4, que são as afirmativas que você pode considerá-las como verdadeiras. Beleza, pessoal? Respondido. Próxima questão é a questão 7 da página 45. No passado, quando os motoristas adentravam em um túnel, começavam a buzinar em tom de brincadeira, pelo simples prazer de ouvir ecoar o grande ruído produzido. Mais recentemente, engenheiros constataram que tais sons produzem ondas estacionárias que podem afetar a estrutura dessas construções. Tem um desenho aí, aquela coisa toda. E aí a questão continua, né? O carro esquematizado está com sua buzina localizada exatamente no centro do arco que delimita o túnel, né? Cujo diâmetro é 10 metros. Se a buzina emite o som da nota Lá, que tem 440 Hz de frequência, e se a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, o número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel é de aproximadamente quanto? Galera, essa questão é ótima, galera. Por quê? Veja bem. A questão me forneceu aqui a frequência, a velocidade da onda, e eu posso encontrar o comprimento de onda, não posso? Frequência, velocidade, resulta no comprimento de onda, beleza. O som, desde sua criação, no centro do arco que delimita o túnel, até chegar ao teto, vai percorrer uma certa distância. Nessa distância, desde a origem até chegar ao teto, nessa distância, quantos comprimentos de onda que cabem dentro dessa distância? Sacou? Repara só, pessoal.
dando um zoom aqui no desenho, ó. Vamos imaginar que a buzina do carro está bem no centro aqui desse arco. Legal? Então o som vai percorrer a distância de um raio até chegar ao teto. Então, se o diâmetro vale 10 metros, você deve concordar que o raio vale 5. Legal? Nesses 5 metros, quantos comprimentos de onda vão caber aí dentro, então? Essa aqui é a pergunta. Então eu preciso calcular o valor desse comprimento de onda. Eu sei que velocidade é lambda vezes f. Então lambda é igual a velocidade sobre f. Lambda é igual a 340 metros por segundo dividido por 440 Hz. Pode cortar 0 com 0. E isso aqui dá um valor próximo de 0,77 metro. Beleza? Professor, eu posso usar em 77 centímetros? Claro que não. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma comparação com essa distância aí do R, que está em metros. Né, pessoal? Então, a pergunta é, dentro de 5 metros, quantos comprimentos de onda, né, de 0,77 metros cabem? Eu vou chamar de Nzão, por exemplo, aí, esse valor que eu quero encontrar, né? Olha só, Nzão vai ser quem? Vai ser o raio dividido pelo comprimento de onda. Isso não é fórmula não, tá, pessoal? Isso aí é só uma interpretação mesmo do problema, legal? Quantas vezes cabem esse comprimento de onda dentro dessa distância? Né? Então nós temos aqui, ó, 5 metros dividido por 0,77 metros. Podemos cortar metro com metro, é claro, até porque o número de vezes que algo cabe dentro de algo não é uma unidade dimensionável, digamos assim, né, galera? Então, n vai ser igual a aproximadamente 6,49, né? Então a pergunta aí dele, que ele faz, né, pode ser respondida dessa forma, né? O número de comprimentos de onda que o som percorrerá até atingir o teto do túnel é de aproximadamente 5. Então, 5, desculpa, 6,5. Né? Então, dentro dessa distância que o som percorre até bater no teto, cabem aí praticamente 6 comprimentos de onda e meio. Tá, pessoal? Resposta letra E. Pode marcar aí. Questãozinha relâmpago, só para ver se você está ligado em relação às propriedades das ondas. Questão número 6 da página 45 fala bem assim, ó. Numa experiência clássica, coloca-se dentro de uma campânula de vidro onde se faz o vácuo, uma lanterna acesa e um despertador que está despertando, né? Tem uma bomba de vácuo ali, aquela coisa toda. A luz da lanterna é vista, mas o som do despertador não é ouvido. Isso acontece porque, antes de responder a questão, pessoal, vamos tentar pensar por que acontece, né? Qual que é a diferença entre a luz emitida pela lanterna e o som emitido pelo despertador, hein? Pois é, a luz é uma onda eletromagnética, ela não necessita de meio material para existir, podendo propagar-se no vácuo. Já o som é uma onda mecânica que depende do meio material, da vibração das moléculas do meio material para existir. Se o vácuo é a ausência de matéria nessa região do espaço, então não terá meio material para ser vibrado, oscilado, para que o som possa ser ouvido. Concorda, pessoal? Então vamos lá, ó, letra A. O comprimento de onda da luz é menor do que o do som. É mesmo, né? Mas não é isso que faz com que o som não seja ouvido e a luz seja vista, né? Letra B, nossos olhos são mais sensíveis que os nossos ouvidos. Nada a ver. Letra C, o som não se propaga no vácuo e a luz sim. Achamos a nossa resposta. Questão flash, rapidinha, só para você se ligar nesse detalhe, beleza? Letra C pode marcar aí. A questão número 1 da página 46 diz que uma onda se propaga num meio 1, não disperso, com velocidade v1, frequência f1 e comprimento de onda lambda 1. Então vamos lá, ó. No meio 1, eu tenho 3 informações, né? Eu tenho a velocidade v1,
eu tenho a frequência f1 e eu tenho o comprimento de onda λ1. Legal? Aí ele fala o seguinte, ó, ao penetrar no meio 2, sua velocidade de propagação V2 é 3 vezes maior que V1. Sua frequência é F2 e seu comprimento de onda é λ2. Então, tipo assim, ó, fazendo a divisão aqui, ó, do meio 1 para o meio 2, então no meio 2 nós teremos o quê? Nós teremos também 3 informações, né? Olha, ele falou que a velocidade 2 é igual a 3 vezes a velocidade 1, né? Então, assim, no meio 2 a onda propaga-se com a velocidade que é o triplo da velocidade que tinha lá no meio 1. Ou seja, o meio 2 é um meio que é atravessado com mais facilidade, com maior velocidade e tal, né? A frequência é a frequência 2 e o comprimento de onda é o comprimento de onda 2, né? Logo conclui-se que, olha, nas conclusões aí, pessoal, ele já fala o seguinte, que ele faz uma relação aí entre os comprimentos de onda e as frequências, sempre do 2 para o 1. Legal? Meu anjo, uma coisa que você não pode esquecer, que é uma coisa básica dessa matéria, tá? É que tem um negócio que não muda quando uma onda sai de um meio e vai para outro, né? Lembrando que nós estamos falando de refração, concorda, pessoal? Pois é. O que não muda quando a onda refrata? A frequência. Então, nós podemos colocar aqui, ó, que as frequências são iguais. Tá legal? E aí eu vou trabalhar com essa brincadeira aqui, ó, essa relação entre as velocidades. Repara só aqui, gente, no argumento, ó. Primeiramente, ó, V2 é igual a 3 vezes V1. O que é V? V não é o produto do comprimento de onda pela frequência, né? Então, aliás, eu coloquei errado aqui, né? Eu coloquei 1. Lambda 2, oh meu Deus, lambda 2 vezes F2 vai ser igual, então, aí, ó, a 3 vezes V1. Quem é V1? É lambda 1 vezes F1. Como você viu aí, pessoal, as frequências são iguais, então eu posso cortá-las, né? O que vai sobrar, então? Vai sobrar que o lambda 2 é igual a 3 vezes lambda 1. Tá certo, pessoal? Então as frequências são iguais e eu tenho essa relação aí com os comprimentos de onda. A resposta, então, vai ser letra D, não é? Lambda 2 é 3 lambda 1 e F2 é igual a F1. Letra D. De demorou, rapaz. Acertei a questão. Legal? Pode marcar aí, pessoal. Já vamos para a próxima logo. Vamos embora. Na questão número 1 da página 50, ela diz que observe na tabela a velocidade do som ao se propagar por diferentes meios. Nossa, professor, quantas questões de som tem aí, né? Nem entramos em acústica ainda. Pois é, para você ver o porquê que existe essa matéria chamada acústica, né? O som é uma onda que tem frequência, velocidade, comprimento de onda, né, propriedades de uma onda comum. E essas propriedades estão sendo discutidas aqui agora, né? Só que na acústica, galera, o som como onda gera, digamos assim, coisas a mais. E essas coisas a mais são discutidas na acústica. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, ó. Eu tô vendo aí que no ar, a 0 graus Celsius e ao nível do mar, a velocidade do som é de 331 metros por segundo. Na água, a 20 graus Celsius, 1482 metros por segundo. E no alumínio, né, 6.420 metros por segundo. Um detalhe aqui, pessoal, que eu ainda vou falar melhor com vocês nas aulas de acústica, é que, engraçado, que a velocidade do som, né, que é uma onda mecânica, ela é completamente variável em relação aos tipos de matéria ao qual ele se propaga. Por exemplo, no meio gasoso como o ar, a velocidade é menor. No meio líquido como a água, a velocidade já aumenta. E no meio sólido como o alumínio, pessoal, a velocidade já é maior ainda, né? Suponha que uma onda sonora propagando-se no ar com frequência de 300 Hz, na sequência penetre em um desses meios. Então, vindo do ar,
e vai para o ar, vai para a água ou vai para o alumínio, né? Com base nisso, analise as seguintes afirmações. Primeira afirmação: ao passar do ar para a água, o período da onda sonora diminuirá. Não, não diminuirá não, tá, pessoal? Não diminuirá por quê, galera? Porque existe uma relação direta entre o período e a frequência, não existe? Na refração, a frequência não muda, não é verdade? Então, se não muda, meu brother, né, o período também não vai mudar. Sempre vai manter igual aí. 2. Ao passar do ar para a água, a frequência da onda aumentará na mesma proporção do aumento de sua velocidade. Não. Isso aí é com comprimento de onda, né? A velocidade vai mudar, vai aumentar proporcionalmente com o aumento do seu comprimento de onda, mas a frequência é mantida constante, né? Quase que de graça aí a questão pra gente, né, galera? 3. O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que quando ela se propagar por qualquer um dos outros meios. Qualquer um. Como é que é? O comprimento da onda sonora propagando-se no ar será menor do que estando ela a se propagar por qualquer um dos outros meios apresentados na tabela. Com certeza isso aí está certo, tá, pessoal? Por quê? Veja bem, pessoal, pensa comigo. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. A frequência é mantida constante. Se a velocidade ao sair do ar e entrar na água ou no alumínio é uma velocidade maior, então com certeza o comprimento de onda na água e no alumínio será maior. O que indica que no ar o comprimento é o menor. Tá certo, número 3. Resposta letra C. Tá legal? Muito bem, pessoal. Chegamos aqui na nossa última questão. Tá certo, pessoal? Fizemos aqui questões de todos os tipos, né? Questões de ondulatória, questões sobre fenômenos, esse tipo de coisa todo aí. Legal? E a questão número 2 da página 50 diz o seguinte: duas pessoas esticam uma corda puxando por suas extremidades e cada uma envia um pulso na direção da outra. Os pulsos têm o mesmo formato, mas estão invertidos, como mostra a figura, né? Esses dois pulsos estão em inversão de fase, né? E um está se aproximando do outro, basicamente. Pode-se afirmar que os pulsos... Olha, pessoal, de antemão essa é uma questão teórica, né? Sobre um fenômeno chamado de interferência, tá certo? No mesmo meio material, na mesma corda, eu tenho dois pulsos que se encontram, tá certo? Letra A. Passará um pelo outro, cada qual chegando à outra extremidade. Não está errado isso não, mas vamos continuar lendo aqui as outras, né, galera? Letra B. Se destruirão de modo que nenhum deles chegará às extremidades. Está errado. Eles se destruirão, só que vão chegar sim nas extremidades. Letra C. Serão refletidos ao se encontrarem, cada um mantendo-se no mesmo lado que estavam com relação à horizontal. Não acontece reflexão, pessoal, quando dois pulsos estão em sobreposição, né? A reflexão é um fenômeno que ocorre na direção de propagação da onda, né? A interferência é um fenômeno que ocorre no sentido, na direção de vibração da onda, é diferente. Letra D. Serão refletidos ao se encontrarem, porém invertendo seus lados com relação à horizontal. Como você viu na letra C, né, na anterior aí, ao se encontrarem esses pulsos eles não se refletem, tá, pessoal? O que vai acontecer é que quando eles se encontram haverá superposição, haverá uma destruição momentânea, porém no momento seguinte cada um continua no seu caminho, como se nada tivesse acontecido, tal que os pulsos chegam, né, em seus destinos aí na mão da pessoa oposta. Tá legal, pessoal? Resposta então aí, letra A mesmo, tá? Passarão um pelo outro, cada qual chegando na sua extremidade. Show? Bom, pessoal, fizemos aqui algumas questões, essa foi uma aula de exercícios, espero que você tenha aproveitado, tá? E a partir da nossa próxima aula, da semana que vem, nós continuaremos com os fenômenos.
Eu já apresentei para vocês aí reflexão, refração, interferência e difração. A partir da próxima semana, novos fenômenos serão apresentados a vocês. Não percam as próximas aulas, pessoal. Fiquem todos bem. Até a semana que vem. Um abraço, um beijo. E o professor Alex se despede por aqui. Valeu? Falou!